Bem-vindos à nossa primeira apresentação do Kardec em Ação. O tema de hoje é sobre esperança. No momento de pandemia, no momento de grandes conturbações, eis que o Espiritismo nos traz a esperança, nos traz a fé renovada, novas formas de nos comunicarmos, de trocarmos energias, de solidificarmos amizades. Emmanuel definiu a mediunidade como sendo sintonia. O isolamento social nos proporciona a condição de utilizarmos o distanciamento social como uma ferramenta para aprimorarmos a nossa mediunidade. Com isso, poderemos exercitar uma melhoria da nossa sintonia, das nossas percepções, penetrar no mundo íntimo daqueles que nos cercam, mesmo que estejam distantes fisicamente, acurar, tornar possível uma aproximação psíquica, uma aproximação de sentimentos, não necessariamente a aproximação física. Essa é mais uma contribuição do Espiritismo nos oferecendo a esperança. Na lição de hoje, falaremos sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ditado para Chico Xavier, utilizando a mediunidade bendita deste médium. As lições deste livro nos proporcionam um encontro com a maioria dos apóstolos de Jesus, com diálogos que Jesus com eles mantinha, lembrando que ele lhes dizia: já não vos falo como servos, mas como amigos. Já tinham atingido um outro patamar com o Mestre. E mostram esses discípulos com suas qualidades, com as suas conquistas, mas também com as suas limitações, com seus defeitos. E nós nos identificamos muito com cada um deles, particularidades, com cada um trazendo as suas dificuldades e como nos identificamos. Na lição de hoje falaremos sobre Bartolomeu. E observaremos que nesta lição de Bartolomeu, todas as questões importantes que se fazem presentes com esta pandemia lá se encontram. A dificuldade de não entendimento do momento por que passamos, as limitações a que estamos sujeitos, algumas vezes verificando uma sociedade só preocupada com o material, esquecendo-se do mais importante, que é o espiritual. Bartolomeu, um dos discípulos que vivia mais acabrunhado, mais isolado, meditativo, contemplativo, triste, melancólico, com tantas questões que lhe passavam pela cabeça, com tantas questões que ainda lhe deixavam confuso e entravam em choque com aquilo que Jesus trazia como a boa nova. E Jesus, que o conhecia desde há muito, como conhece a cada um de nós, visto ser um espírito perfeito, que ajudou a nos proporcionar a vida e a individualidade. Jesus percebeu o discípulo e nesta lição verificaremos como ele se aproxima desse discípulo e dissipa suas dificuldades, que é justamente o que estamos necessitando neste momento. Mas antes então de iniciarmos a lição, vamos fazer uma prece, para que tenhamos junto com os espíritos amorosos as condições mais necessárias
para desenvolver nosso raciocínio, para que juntos possamos chegar no melhor para nós mesmos. Convidamos a todos a fechar os olhos, erguer os pensamentos a Deus Pai, aos Espíritos amorosos, a Jesus, nosso Mestre, permitindo-nos neste momento nos tornarmos receptivos, permitindo-nos nesse momento acolher as energias salutares que nos são oferecidas, a pacificação dos nossos sentimentos. Vamos louvar a Jesus, esse Mestre amado, que veio em nome do Pai nos oferecer a boa nova. Louvar a todos aqueles Espíritos amorosos, trabalhadores da primeira hora, que o auxiliam desde as mais remotas eras. E nós outros, trabalhadores da última hora, aqui estamos, prontos, quem sabe, para iniciarmos um trabalho junto ao Mestre, junto aos necessitados, incluindo aqueles que são tão próximos a nós, incluindo a nós mesmos, pois somos necessitados, adoecidos ainda. E vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como buscamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todos os males e perturbações. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Retomando a nossa lição de Bartolomeu, Jesus, vendo-o acabrunhado, lhe pergunta: o que se passa? O que tens, Bartolomeu? Por que estás assim? Mestre, exclamou Bartolomeu, não saberia explicar o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o seu evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos aguarda, além nas alturas. Quando nos esclarecestes que o seu reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem, pois atravessei e atravesso as misérias do caminho da terra. Aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Parece que ele está falando conosco hoje. Provavelmente é o que todos sentimos hoje. Aparentemente o reino das trevas, o reino da escuridão, o reino das trapaças, o reino que nos traz desilusões. E se nos traz desilusões, é porque ainda fantasiamos e somos iludidos. Ainda não alcançamos o caminho da verdade e da completa compreensão dos fatos. Temos que compreender que a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza, nos ensina Emmanuel. Voltando à lição, Jesus olha para Bartolomeu e responde a ele. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, alguma boa nova que não traga alegria?
Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que agora mourejam na terra. Vejam, pois, que Jesus nos ensina e solicita que reformemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pois com isso, um dia, o nosso planeta será o planeta de Jesus também. Que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora que um dia a terra também seria o meu reino? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Continuando, Jesus nos diz: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. E é nesse sentido que não devemos nunca desperdiçar momentos. O fato de estarmos hoje em isolamento social nos proporciona várias oportunidades. Uma melhoria do convívio íntimo no seio de nossa família. Uma forma de nos comunicarmos de uma maneira mais direta com aqueles que de alguma sorte estão conosco nos trabalhos da sociedade, nos trabalhos profissionais. E não podemos esquecer nunca os trabalhos espirituais, que vão desde o exercício da caridade, que é a grande base da nossa evolução, até essa troca de ideias, essa troca de sentimentos fundamentais para reorganizar o nosso pensamento. Jesus completa o seu raciocínio. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e, muitas vezes, infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, ou seja, tristes, ou seja, cabisbaixos. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia, e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fronte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Essas lições, ou esta lição, está diretamente voltada a nós mesmos. Não podemos perder essa oportunidade bendita. Talvez esta, ou devo dizer, com certeza esta, é a nossa reencarnação mais importante. Sabíamos que estaríamos vindo num momento de transição no planeta. Quando o Espiritismo foi anunciado por Kardec, lá na Europa estavam passando também pelo período da cólera, em que os espíritos orientaram a importância de se fazer uma higiene bem feita,
a importância de se manter com o espírito aceso, com a vontade, com a determinação daquilo que sabíamos fundamental passar. Os espíritos nos alertaram sobre como sair de uma situação, esforçando-nos para auxiliar o outro. Cabe sempre aquela observação que todos conhecemos há tanto tempo. É melhor ajudarmos do que ainda estarmos no estágio de sermos ajudados. A caridade é a proposta máxima da ação. A caridade é o amor tornado ação. E seja Bartolomeu, sejamos nós, a mensagem do Mestre cala fundo em nosso coração. Ninguém passa incólume depois que conhece Jesus. A mensagem do Mestre é a verdade. E a verdade não exige, transforma. Essa verdade, ela é absoluta. Essas palavras do Mestre deixaram Bartolomeu como nos deixa, transformado já, conseguindo vislumbrar outro tipo de situação para o nosso dia a dia. Não se preocupando com as pequeninas coisas de momento. O que são alguns meses, alguns anos para nós espíritos, que na verdade somos imortais? O que é a passagem do tempo para quem não conhece o tempo? Fomos criados, somos criaturas, mas temos a vastidão do infinito à nossa frente. Bartolomeu ainda pergunta ao Mestre: os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Será que precisamos ser, no nosso dia a dia, perfeitos? Permanentemente com o nosso equilíbrio, permanentemente com a nossa vontade em alta? O Mestre nos ensina de uma maneira oportuna. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. É a nossa luta permanente para levarmos esses traços de alegria, de coragem, de esperança em tudo que realizamos. Esse é o nosso grande objetivo. E com isso, nós vamos conseguindo modificar de uma maneira muito forte o nosso campo íntimo. E continua Jesus nos dizendo: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Mas Bartolomeu ainda necessitava de mais um pouco de esclarecimento. E pergunta ao Mestre: e quando os negócios do mundo nos são adversos? Eu acho que todos estamos sofrendo com os negócios do mundo nessa época de pandemia, não é? Todos nós estamos procurando de alguma forma verificar como sobreviver nesta dificuldade de nos mantermos isolados e ao mesmo tempo temos que manter as nossas condições físicas através do exercício do nosso trabalho. E quando tudo parece em luta contra nós, continua o discípulo, Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com total bondade: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua com peso de ouro ou a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência? Simplesmente para aumentar a posse, para aumentar o ganho?
Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Será que nós estamos aproveitando este momento para nos livrarmos dos supérfluos e nos atermos àquilo que realmente interessa, que é o essencial? Será que nós estamos aproveitando esta lição? Ou ainda estamos naquela de só reclamar dessas dificuldades que surgiram e que nos deixam amordaçados? Bartolomeu volta a inquirir um outro ponto que o deixa triste. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ser amado? Mas, responde Jesus, quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? E temos isso como espíritas, né? Ainda não conseguimos adentrar o campo espiritual no exercício que temos quando existe o desencarne de uma pessoa próxima a nós, de um ente querido próximo a nós. É a ideia da posse. Queremos esse ser junto de nós. Um extremado egoísmo. Sabemos que o ser espiritual não é de ninguém. Cada um de nós é livre. Não existem tiranos no céu. Não existem ditadores agindo em nome da Boa Nova. Aqueles que estão ou são ditadores de algo, e a própria expressão o diz, jamais poderão expressar a Boa Nova. Porque a Boa Nova é a ideia da libertação. A morte do corpo, nos diz Jesus, abre as portas de um mundo novo para a alma. As portas do corpo abrem a alma para as portas de um mundo novo. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas, mas não mais as encontrou em seu coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Lembrou-se, com o coração enternecido, os contratempos da vida, mas ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam, mas não conheciam Jesus. Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida ou Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar em seu próprio coração. Com esta alegria extrema agora em seu coração, eis que ele vai jubiloso para a nova pescaria. Antes de sair de sua casa, no alvorecer do outro dia, seus irmãos, como sempre, tentaram caluniá-lo, acusando-o, dirigindo-lhe impropérios, falando que era um traidor da lei. Seu pai lhe dizia que era um vagabundo, porém ele, em vez de reagir, sorriu docemente e emitiu uma mensagem de amor através de seus pensamentos para todos eles. Quando chegou em seu barco, junto com seus companheiros de pesca, os recepcionou com um grande abraço, com afetuosa alegria. Quando enfim foi vender seus peixes, esses peixes tinham uma outra característica, porque os vendeu sem apego. Os vendeu sabendo que aquilo serviria apenas para apaziguar as suas necessidades mais prementes. E Jesus, observando-o, viu que o Evangelho, enfim, havia penetrado em seu coração. E dirigindo-se ao morro, iniciou o seu mais belo ensinamento. Começou a falar das bem-aventuranças. Que Jesus nos abençoe.